Olá, meu nome é Tatiane Lemos, sou a mediadora dos conflitos internos na verdade, essa é a nossa roda de conversa entre formiga e ostra. E aqui no papel de formiga, hoje nós temos um assunto chamado Feira do Empreendedor do Sebrae. Para quem não sabe, do dia 18 até o dia 20, não, do dia 15 até o dia 18, nós tivemos a Feira do Empreendedor e é quem teve a oportunidade de estar lá e quem abriu, né, na verdade, se abriu para a oportunidade de estar lá, conseguiu contemplar a, quanta inovação o Sebrae trouxe dessa vez. E eu estou aqui para fazer este papel de entregadora da minha experiência dentro da feira. Se você já esteve num lugar onde tudo parece pulsar, ideias, negócios, gente, e ao mesmo tempo sentiu que o seu propósito também estava ali, você vai entender o que eu vivi na Feira de Empreendedor de 2025. Hoje eu quero te contar o que acontece quando a coragem encontra o palco certo. O que a gente vai falar? Vamos apresentar hoje brevemente o evento. Eu vou falar mais ou menos daquilo que eu vi, gente. Lembrando que a minha visão do evento, aquilo que eu participei, como eu comecei a interagir com isso. A emoção de estar ali dentro, como chefe, como educadora social, como mediadora, né? Não somente a empreendedora, levei todo mundo junto comigo, a equipe inteira. Trazer a conexão do propósito, o que eu levei disso tudo. E eu fui para a feira para mostrar o meu produto. A minha forma de unir propósito, comida e consciência. É o meu jeito de fazer as coisas que fazem com que as coisas funcionem ao meu entorno. E isso foi uma das descobertas que eu tive. A Feira do Empreendedor, ela é um dos movimentos que o Sebrae começou a promover há 14 anos atrás, essa foi a 14ª edição, e eles começaram a promover isso com o intuito de fomentar os empresários, os empreendedores, dar oportunidade, abrir oportunidades de despertamento para empresas, trazendo os produtos que eles traziam, e hoje, né, eu fui em todas, exceto uma, que eu não sei dizer qual ano que foi, mas eu consegui em quase todas elas, as edições, e ela vem evoluindo cada ano foi melhor. Eu comecei quando ainda eram só os estandes, não tinha, hoje tem movimentos acontecendo, eles separaram, desde o ano passado, eles separaram por arenas. Então, tem a arena do conhecimento, a arena do marketing de vendas, a arena do financeiro. Eles separaram por camada de compreensão, de necessidade do mercado, e a gente tem a oportunidade de, dentro dessas camadas, entender as oportunidades que tem para os nossos negócios. Mas, antigamente, né, eu ia com a expectativa de entender o que o mercado está, as novidades. Então, eu ia lá para ver o que tem de novo para o mercado. O que eu posso, equipamento, tecnologia, enfim. Desta vez, eu me preparei para ser fonte também de conhecimento. Então, eu aproveitei a feira para poder levar aquilo que eu tinha. Então, eu levei, por isso que eu falei, levei a equipe inteira. Fomos todas nós, a chefe de cozinha, a chefe confeiteira, fui a empreendedora, a educadora social, a mediadora de conflito, e ali, conforme as oportunidades, dialogando com as pessoas, com aqueles que foram fornecedores, eu sempre vou nas feiras porque eu tenho a oportunidade de taxa melhor. Vou aproveitar todos os anos enquanto estiver disponível, porque essa questão das taxas para a gente que empreende é uma questão de economia. Se a gente consegue alguma estratégia para reduzir essas taxas, a gente consegue ter um preço, ter mais retorno, né, nos lucros, no nosso final, né, naquele líquido, na nossa liquidez. E a conexão do meu propósito, que é os treinamentos, a entrega dos treinamentos, entender quais são as visões das empresas, as necessidades que as empresas têm, para poder apresentar cada treinamento, a academia de emoções, os círculos de construção de paz para alinhamento de equipe dentro de uma empresa, as pílulas restaurativas, como que eu posso melhorar essa entrega, que é um produto gratuito que está aí disponível
no Instagram, você pode acessar facilmente, é um início para compreensão, mas eu fui lá para realmente vivenciar os meus trabalhos e levei comigo o meu produto principal, o carro-chefe da minha confeitaria, que é o pão de mel. Preparei duas oportunidades de caixa, uma para lembrar a oportunidade, essa embalagem eu preparei para este evento, né? Ela veio realmente com um formatozinho de brinde, mas trazendo a questão que eu gosto de apresentar, que é a embalagem em dobradura, que eu mesmo preparo, ainda consigo, e eu gosto dessa questão da relacionamento com papelaria, gosto do origami, então é uma aplicação que eu coloco dentro dos meus produtos. E se você olhar lá, você sempre vai ver uma caixinha dobrada, um negocinho que foi eu quem fiz. E eu coloquei essa energia no meu pão de mel. E a parte mais legal, que daí a gente vai seguir, ver isso mais para frente, é o como eu resolvi entregar os problemas que eu tive no meio do caminho e o como eu resolvi esses problemas. Mas o importante é a gente entender que precisamos encontrar as soluções para cada problema. Eu sou uma mulher solucionadora, né? As pessoas falam criatividade. Criatividade, porque todo mundo falava, essa mulher é danada, essa mulher é multi, já me chamaram de a mulher dos 7 instrumentos. Então, a criatividade são soluções que a gente traz, aplica para os problemas que a gente tem. O meu trabalho com comunicação não violenta e justiça restaurativa é um trabalho de solução para as emoções, um trabalho de soluções para as emoções dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, e aí vai depender do que você precisa. Nossas empresas entregam soluções e a gente precisa utilizar de criatividade, a nossa criatividade sendo solução, curando a dor de alguém. Ouvi a oportunidade das pessoas, troquei pão de mel por like, tô trocando pão de mel por like, enfim, eu fiz negócio, fiz parcerias dentro daquele lugar. Eu encontrei muitos empreendedores, né? Mas a gente começou uma conversa ali, que pode se estender ou não, e aí vai depender das nossas conversas, mas foram descobertas que fizemos dentro daquele lugar. E o melhor, ele, como uma pessoa que vê, né, pessoas em redes sociais, ele trouxe para mim um feedback a meu respeito, que é o feedback do produto sou eu. Ele falou, você é o seu produto. E é algo que me incomodava. Porque eu falava, cara, isso não me representa. É mais do que isso. Quando eu tenho que criar persona, quando eu tenho que falar a respeito do meu negócio, quando eu tenho que falar a respeito do meu trajeto. E aí eu sempre bato nessa tecla, eu vou indo conforme o mercado vem me solicitando, conforme as pessoas vêm ensaiando, mas aí já entendendo que existia aquele incômodo. E eu me senti muito confortável quando alguém conseguiu falar para mim aquilo que me desconfortava, porque eu consegui que algo que era desconforto em mim fosse visível para alguém. E eu pude perceber que empreendedorismo é energia. Foi a minha energia destacando aqui alguma coisa e alguém dentro de uma sinergia veio. E aí a gente alinha essa energia ao propósito da gente, né? Porque a gente atrai o que a gente precisa. A gente já consegue atrair aquilo que a gente precisa. Eu vi negócios incríveis, né? Mas aí o que mais me chamou a atenção foram as pessoas que falavam com alma. Existia muita alma lá dentro, muita verdade, muita transparência, muita entrega, muito trabalho, né? Eu mesmo fiquei à noite, eu dormi pouco nesses dias, porque eu ficava tendo ideia e como eu vou fazer para poder chegar em determinados lugares. Houveram momentos com Shark Tanks e eu vou contar para você o que eu fiz para poder chegar num lugar que eu gostaria de ter chegado, como eu aproveitei a oportunidade. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? Produto bonito todo mundo tem. Todo mundo capricha no produto, mas alma que comunica são poucos que levam. Então, a gente comunicar a alma dentro de um produto, a gente é algo diferencial. As pessoas sentem quando você entrega a alma dentro do seu produto, seja lá o que for que você estiver fazendo. O meu encontro com Shark Tanks. Oportunidade de ouro. Sharks são as pessoas, é um programa, um reality show, que
investe, onde empreendedores têm a oportunidade de apresentar os seus produtos, as suas ideias e receberem pessoas com muito know-how no que fazem. Eu entendo assim, know-how em ganhar dinheiro. Eles têm experiência, eles são bons em fazer dinheiro. Ganhar não, porque é produção. E eles são bons em fazer dinheiro, eles são bons em marketing, eles são bons. E cada um dentro da sua área, né? Tem a Camila, a Carol, o Semesato, lá estavam, né? O Caíto Maia. E eu falei, cara, eu preciso entender o que, que eu vou fazer. Um lugar enorme, uma arena de conhecimento enorme, com lugar para 750 pessoas internas, mas deve ter juntado mais 750 em torno. Porque tinha muita gente acumulada ali naquele lugar, no sábado, às 18 horas da tarde. 18 não, umas 17 horas já tinha gente colada lá. Muito cheio. E eu falei, cara, eu preciso saber o que, que eu faço para poder levar o meu produto e aproveitar essa oportunidade. Porque deitada na minha cama sem fazer nada, eu já tenho um não certo. O que eu posso fazer é bater em portas. Mas não é qualquer porta. Existem portas necessárias para cada produto. Existe um objetivo de porta, ou uma porta objetiva para cada produto. E eu tenho alguns desejos para os meus produtos, porque não é só um pão de mel, não é só sobre o pão de mel. Existe uma história, existe um legado, existe um crescimento, uma evolução. O meu pão de mel não começou do jeito que ele está. Hoje ele tem um propósito na Terra. É um propósito restaurativo, porque hoje ele tem uma vertente natural, né? Ele não contém ovos, ele não tem. O açúcar não utilizo. Antigamente eu usava açúcar branco, não utilizo mais açúcar branco, agora eu utilizo o açúcar cristal orgânico. E a gente vai evoluir, eu vou evoluir agora. Tipo, a coisa mais legal que eu ouvi eu falei, eu estou em melhoria, melhorando ele. A pessoa comendo, experimentando, falou assim, não tem como. Melhor que isso. E ainda trazendo, ela, não, porque esse daqui é um formato bem pequeno, ele tem 3 tamanhos, e é um pão de mel satisfatório. E ela falou, imagina a experiência do maior, porque ele deve ter mais massa, e ela começou a idealizar a experiência que ela teria comendo um pão de mel maior. E isso tudo eu gravei, e foi uma conversa muito produtiva que eu tive com ela e com mais uma pessoa, enquanto eu esperava ali sentada para poder entender como é que eu faria com que o meu pão de mel chegasse. Daí eu fiz as versões maiores, fiz essa versão para festa, mudei a embalagem. Então aqui eu não vou abrir esse porque esse é para uma pessoa que eu vou entregar, mas eu fiz essa embalagem que é bem pequenininha, ela acolhe o pão de mel para festa, que ela vem num formato de lembrancinha mesmo, aqui dá para ver melhor. Ela vem num formato de lembrancinha mesmo. Fiz um texto aqui, e isso tudo no meio do caminho, gente, porque eu resolvi que eu tinha que fazer isso. O negócio era no sábado, e eu tinha que estar na feira, tinha um bolo para entregar no Jabaquara, saído de São Miguel Paulista, tinha um bolo para entregar no Jabaquara, fiquei até 3 horas da manhã, minha filha me ajudou, embalando, produzindo e embalando, porque daí essa ideia surgiu na sexta-feira. Falei, cara, hoje eu não vou para feira, porque eu tinha organizado para estar nos 4 dias. Falei, hoje eu não vou para feira, eu vou produzir pão de mel e vou distribuir pão de mel naquela feira com o meu texto. Cara, aí eu vou te contar o que aconteceu. Eu precisei passar, como eu disse, para entregar um bolo. No meio do caminho, eu trabalho com orientação socioeducativa. Eu passei no acolhimento para almoçar, porque as coisas lá dentro da feira são extremamente caras. E eu falei, cara, eu já vou alimentada. Então, entreguei meu bolo, passei no acolhimento, que era perto, almocei e segui para a feira. Quando eu chego dentro da feira, passei, sentei, eu levei já embaladinho deste jeito que você tá vendo. Esse daqui é o de
é uma caixinha de presente, né? Uma caixinha que eu chamo de caixinha de joia, que é assim que eu considero meu pão de mel. E eu levei ele já dentro da caixinha, este já estava certinho, era só levar. Levei sacolinhas, levei o furador, levei as fitas de cetim, levei tesoura para cortar essa impressão. Não encontrei lugar para imprimir. Primeiro, que no caminho tive dificuldade de encontrar lugar para imprimir. Aí, tá, encontrei. O lugar que eu encontrei fez a impressão, mas a impressão está falha. Tá falhada. Eu falei, cara, mas aí é aquela questão do perfeito, que é melhor um feito do que um perfeito, porque o perfeito pode não sair nunca. E eu perderia a oportunidade. Então, eu preparei, fiz do jeito da meu medo. Como ficou falha, eu falei, cara, será que o QR Code vai funcionar? Porque aqui estava o QR Code do contato, da rede social. Mas funcionou, vamos testar. Já testei com a pessoa do Sebrae. Falei, cara, esqueci minha tesoura, esqueci isso, esqueci as sacolas, como que eu vou colocar dentro para eles entenderem o meu produto? Eu vou entregar na mão, não tem como, isso vai dificultar. Aí tá, esqueci. Eu pensei que tinha deixado no Uber, não deixei. Esqueci esse negócio no acolhimento. Daí me mandaram a foto. Olha, tá, não achei. Ó, tá aqui, você esqueceu. Beleza. Mas eu tinha uma solução para dar. As sacolas, o que eu ia fazer para as sacolas? Eu devo uma moça, eu vou até fazer um post sobre ela, porque ela tava. Eu falei, cara, dentro de um lugar desse, alguém tem uma sacola para me dar. Né? Um evento desse, todo mundo entrega tudo em sacola. Inclusive, é uma das boas ofertas de marketing dentro de uma feira, é a sacola. Porque, tipo, a maquininha, eu peguei a maquininha era desse tamanho, a caixinha, mas a sacola desse tamanho, dourada, num dourado reluzente. Parecia um sol andando com aquela sacola dourada. E um segredo que eu notei, muitas sacolas enormes, e as grandes lojas têm as grandes grifes têm essa estratégia, né? Você vai lá, compra qualquer coisinha, eles colocam numa sacola desse tamanho, que é para você sair divulgando a marca. E isso é algo que a gente pode tomar de estratégia, e não só para feiras, em qualquer lugar, né? Eu vou começar já organizar essa questão das sacolas. Mas, voltando para a solução, e eu andando, eu falei, cara, preciso encontrar alguém que tenha disponibilidade de sacola. Porque além da pessoa ter a sacola, eu precisava que ela. E aí entra a retórica. Passei, vi que ela disponha, né? Não vou querer entregar. Você vai pegar o meu produto e vai para entregar o seu produto? Cara, eu falei assim, amor, eu estou indo ali assistir os Sharks Tanks, os Sharks Tank. E vou entregar o meu produto, esqueci as minhas sacolas, esqueci a minha divulgação, eu deixei tudo lá e eu preciso de sacola. Você não me doaria 4, porque eles eram 4. Você não me doaria 4 sacolas suas para eu colocar o meu produto e eu vou entregar o seu produto junto, né? Para fazer ela visualizar, porque inicialmente, às vezes as pessoas e não estou falando que é o caso dessa moça, ela foi muito solícita. Na hora que eu falei, expliquei o meu problema para ela imediatamente já levantou a sacolinha. Eu falei, mas o seu produto vai junto, né? Porque ela tinha um folderzinho dentro da sacola. E eu falei, o seu produto vai junto. E aí eu montei as sacolas, peguei, ele tinha levado a minha bagzinha. E eu peguei, montei as sacolas dentro do evento, lá dentro, sentado, esperando para começar o evento. Montei, e aí a estratégia. Como é que eu faço isso chegar na mão das pessoas? Na hora que eu vi quem era a produção de quem, na hora que eu vi, entendi a oportunidade, elas tinham sentado no corredor para poder fazer as fotos e os vídeos. Eu saí arrastando assim no chão. Eu tenho mobilidade reduzida, uma dor do caramba. Eu fui doendo mesmo. Eu saí correndo assim, ó, abaixadinha e sentei no chão. Falei, meninas, uma vez, fui com as sacolas, eu falei assim, cara, eu preciso entregar um negócio. Aí eu falei, cara, aí a Carol já sabia quem era, ela falou, sou eu. Eu falei assim, toma. Aí ela pegou, eu falei, e a Camila? Ela falou, não, mas eu não sou da Camila. Eu falei,
e agora, quem é da Camila? Aí alguém apontou, bateu e falou, ó, a Camila é ela aqui. Aí eu falei, você entrega para mim? Aí ela falou, entrego, entrego. Aí eu peguei, coloquei o papel, cortei o papel, cara, do jeito mais bruto do mundo. Eu dobrei aquele jeito antigo, sabe? Dobrei de um lado, dobrei do outro, para cortar certinho, para não ficar quina, para ficar o mais perfeito possível, o melhor possível, dentro do possível. E entreguei a o pão de mel, a produção do Semesato do Caíto, eu não consegui encontrar. Mas foi um momento que no final, cara, eu tava com o meu coração batendo acelerado. Aí eu desci, eu fui até as meninas, falei, aqui para vocês também aí distribuir pão de mel para as meninas. Torcendo, tomara que você consiga e tal, sabe? E aí, cara, eu fiquei muito emocionada. Mas não porque o pão de mel, é porque eu consegui. Porque a gente já tem não. E eu vou falar sobre isso porque eu tinha dificuldade muito grande de vender. E eu descobri que eu não vendia porque eu tinha medo do não. E quando a gente tem medo do não, a gente não vai. É insegurança. É necessidade de aprovação. E era o que eu tinha. Eu não vendia porque eu tinha eu tinha necessidade de aprovação. E isso é uma coisa difícil de reconhecer, viu, gente? Mas necessária, porque quando você reconhece que você começa a desbravar, não, então vamos melhorar isso aqui. Então, vamos melhorar isso aqui. Chama autoconhecimento. E isso é uma das coisas que eu trabalho dentro da Academia de Emoções. Que quem tiver a oportunidade, esteja comigo no dia 24 de novembro de 2025, às 13h30, no Teia de São Miguel, que eu estarei fazendo a confronto das suas emoções. Você vai ser testado em pressão para você entender, em se entender por dentro. Você vai passar por uma experiência onde você vai ter a oportunidade de se olhar por dentro e entender como você entrega isso para fora. E é onde o ser humano foge, o ser humano corre. E eu vou falar para você que esta é a penúltima oportunidade gratuita da Academia de Emoções. O ano que vem tudo muda. Nós vamos ter mais 2 oportunidades, 3 oportunidades, uma já está fechada, não tem mais acesso. Essa de São Miguel, e a gente está projetando para Pinheiros. E eu entendi o quanto eu precisava melhorar, porque ela já está na 4ª edição. E os cheques estavam lá avaliando outros negócios. E o mais interessante é que um cara estava falando sobre pão de mel. Eu vendi pão de mel enquanto o cara estava falando do pão de mel dele e eu fazendo negócio aqui com o pessoal falando, não, eu também vendo pão de mel e aproveitando as oportunidades. Pontos fortes e pontos a melhorar dentro da feira. Quais são as minhas considerações, né? O que me fez muito bem, né? A apresentação da feira, para mim, indiscutivelmente linda, maravilhosa, estratégica na estrutura. Parei no meio da feira, parei lá no início, no segundo dia, parei lá no início, eu falei assim, cara, tem um eixo de caminhada, porque se você entra de qualquer jeito, você não consegue trafegar. Estrategicamente, eu faço dessa forma. E eu falei, cara, é igual ir no mercado. Para eu conseguir entender todos os lugares, eu vou ter que caminhar dessa forma. E aí lá, eu vou, né? Para poder entender todo o fluxo que tem, porque é muita coisa, não dá para você passar por tudo. Então, o que eu fiz? Organizei por interesse e necessidade do meu negócio nesse momento. Então, fui para aprender mais sobre marketing, sobre e-commerce. Passei por uma consultoria de marketing digital. O que eu achei legal, porque o cara falou, cara, você está pronta, você já está fazendo do jeito certo, é só continuar e entendendo o que precisa ir melhorando. Movimentar, porque a minha página de doces, ela é um pouco mais lentinha, e ela é profissional. O profissional demora um pouco mais para tracionar. Mas a outra página, que é a Eu Tati Lemos, ela traciona mais fácil. Eu não sei se o assunto, né? O assunto é de interesse atual, porque ela fala muito sobre equilíbrio emocional, sobre autoconhecimento, sobre relacionamento. Então, é sobre a liderança, que é algo que é o ponto forte, liderança e posicionamento, é o ponto forte com base no comportamento humano, que é o ponto forte do meu negócio, com educação social.
E ela traciona mais fácil. Então, o mínimo que ela traciona, que ela alcança, é 2.000 contas. E eu já cheguei a 9.000 contas alcançadas, dependendo do assunto, de como eu estou movimentando, eu já cheguei a 9.000 contas. Hoje eu tenho 240 seguidores na Eu, Tati Lemos. Essa conta alcança muita, porque o assunto é de interesse. Então, não tem nada a ver com os seguidores, com quantidade de seguidores. O que conta, no meu caso, é Instagram e YouTube, é onde eu estou posicionada. O que conta é o alcance. E eu fui aprendendo isso na raça mesmo, né? Entendendo como é que eu fazia para tracionar minha conta, para fazer vendas através do tráfego orgânico. E aprendi direitinho segundo o monstro do marketing que estava lá, do marketing digital. O que eu senti de dor, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, se você não sabe, isso fala sobre deficiências ocultas. Nem todas as pessoas estavam preparadas para esta visão. Então, para a visão do apontamento e quais são as regras que envolvem essa questão da mobilidade reduzida, o que é que compete, né? Teve uma pessoa que eu falei assim, olha, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos em pé. E aí as pessoas, cara, fila. E não tinha. E aí não tinha um lugar próximo àquele stand para que eu pudesse esperar a fila andar. Ela falou: ah, você vai ter que sentar em algum lugar e aí vim vendo. E para mim é uma dificuldade, porque ali andar é complicado, né? Da próxima vez eu juro que eu vou pegar um carrinho daqueles, porque eu tenho muita dificuldade, se eu não tivesse curada. Eu tenho muita dificuldade na questão da mobilidade mesmo. Quem olha para mim não vê, e por isso eu uso aqui. E aí, depois que eu passei por essa experiência com essa moça, ela falou assim: ah, a gente identifica. Ela falou: você tem que falar. E às vezes, ela falou: a gente identifica pelo cordão. Só que às vezes eu entendo que aquele cordão destoa da minha roupa. Então eu comprei a pulseira. E ela falou: você tem que falar, tem mobilidade reduzida, sou PCD, e, enfim, tem que falar. Só que às vezes eu vou falar de uma dor, isso eu acredito que não é uma coisa só minha. Às vezes é humilhante você falar para a pessoa, porque no meu caso, eu sou uma pessoa. Se eu levantar aqui, as pessoas conseguem me ver inteira? Não. Levanta, levanta. Difícil. Só, eu vou fazer o teste aqui, ó. Dá para ver inteira? Tá cortando aqui, assim. Tudo bem, mas as pessoas vão ver que eu aparentemente não tenho nenhum problema. Eu consigo movimentar e ninguém consegue ver o defeito. Por quê? Porque eu não faço questão de que esse problema seja aparente. Né? Eu tenho dificuldades muito grandes, eu sinto dores muito grandes, porque eu tenho osteoporose. E é a artrose que fala que não tem o disco está em estado degenerativo extremamente avançado, já tá, não tem quase, tem umas beirinhas lá, e eu tenho osteoporose, então o osso bate no osso, e eu tenho o meu osso fragilizado. Então, isso me causa muita dor. Fora a fibromialgia, enfim, tem algumas outras questões, mas o que pega de eu ficar em pé ou se eu tiver em crise de fibromialgia, não consigo, porque daí me dá ânsia, enfim. Então, a minha maior dor foi ter que esperar a moça ter falado de uma maneira que para mim foi desagradável. Ela falou: ah, você vai ter que procurar um lugar aí para você poder sentar e depois vir vendo. E vir vendo aqui se já é a tua vez. E aí eu achei desconfortável não ter um lugar ali próximo, com cadeiras, para que a gente pudesse sentar, aguardar sentada, porque não é uma condição de muitas pessoas. As pessoas estavam na fila e eu ficaria, como já fiquei várias vezes, hora na fila. Não consegui. Aí depois teve uma questão no WhatsApp. Ah, olha, você vai ter. E aí fica um joga-joga, um jogo de empurra. Então, sinalizei, ó, eu tenho uma condição, não consigo ficar mais do que 5 minutos. Aí alguém pode falar, então por que você foi então? Porque eu não sou esta condição. A condição anda comigo. A condição ela tem que me acompanhar. Eu sou posicionada naquilo que eu quero. Não é a condição da minha coluna, a condição da fibromialgia que vai me paralisar. E aí, o evento termina para mim. Ele vai terminar, mas o aprendizado ele não acaba.
né? Ele não acaba. Eu percebi que estar preparada não é estar com tudo pronto, é ter presença para se adaptar e essência para sustentar o improviso. Precisa. E a feira, ela não me deu um troféu, mas ela me deu um espelho. Eu gosto mais de espelho do que de prêmios, porque quando eu olho por espelho, ele me mostra que eu ainda posso evoluir, que eu ainda posso seguir, que eu ainda posso crescer. E assim a gente vai terminando, vai ficando por aqui, eu deixando a minha mensagem para você e desejando que você curta, compartilhe com quem você entenda que precise desse lugar. Dá o seu like para poder ajudar esse canal a melhorar, porque a gente precisa melhorar e eu conto com você para isso. Dar um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.